O pessoal já foi avisado, começamos, gente. Terceiro dia da série. Essa série, ela está terminando, mas esse assunto não termina nunca. Esse assunto jamais vai terminar. A série termina hoje porque nós temos essa sequência de 3 dias. Mas como lidar com a tribulação? Como tirar as lições da tribulação? Como tirar lições corretas de uma tribulação, de uma dificuldade? É algo que eu preciso aprender, entender, aprender, aplicar e ser lembrado. Eu preciso ser lembrado, porque na hora da tentação, na hora da tribulação, a gente vai simplesmente ser levado a agir pelo instinto, né? Você sabe que eu falo muito sobre isso, né? O instinto é aquilo que existe em nós para podermos lidar com situações onde não dá para pensar muito, né? A amígdala cerebral está no nosso córtex, dentro do nosso cérebro, é um dispositivo que é acionado se, como por exemplo, estou aqui com vocês conversando, e se surgir um leão a poucos metros da minha presença, e ali tem um animal enorme, eu não posso ficar fazendo cálculos, né? Então, o meu cérebro ele começa a ativar o estado de alerta, e ele começa a bombear sangue, ele começa a bombear, esquentar minhas mãos, meus pés, para que então no instinto eu consiga sobreviver. Então é muito bom você ter um bom instinto de. Há pessoas, por exemplo, que esquentam o sangue, né? Eu sou uma pessoa sanguínea, então esquenta meu braço, esquenta meu sangue, e a gente consegue se livrar de situações assim que. Eu não esqueço de uma vez que eu estava viajando, eu estava a 90, 100 por hora, numa pista de 110 ali da Tabaí Canoas. E a pista dupla, eu estava andando 100 por hora. Tinha um caminhão andando aos 90. Eu falei, eu vou ultrapassar ele, né? Entrei na pista da ultrapassagem à esquerda. Quando eu entrei, eu estava do lado do caminhão, ele começou a me fechar assim, ó. E aqui tinha uma vala aqui do lado. Ele começou a me fechar. Em milésimo de segundo, eu pude perceber que aquele motorista dormiu. Eu vi que ele estava assim e ele começou a cair assim, ó. Falei, morreu, dormiu, né? Morreu, cara. Então, no momento que ele dormiu, eu tô com o carro aqui, se eu freio, tem um atrás de mim, tem outro aqui. Imagina o que se tornaria aquilo, né? Se eu vou para cá, eu capoto, vou lá para baixo. Se eu continuo reto, eu vou entrar embaixo do caminhão e também está feito o estrago. Eu tinha poucos segundos para definir poucos milésimos de segundo para definir qual atitude que eu tomaria. Então, naquele momento, você não tem muita consciência, não vai poder fazer cálculo, não vai poder meditar, analisar. O instinto vai ter que falar mais alto. Meu sangue já ferveu, eu entrei no modo guerra, né, de pensar rapidamente o que eu posso fazer agora, não posso me desesperar. E o meu instinto estava agindo. Qual foi o primeiro instinto? Pé no freio. Pé no freio. Então, pé no freio. Quando eu freiei a 100 por hora, e automaticamente eu botei o pé no freio e a mão na buzina, porque se eu entendi que o motorista estava dormindo, eu preciso acordar ele. Então eu bati na buzina e botei o pé no freio. Eu botei o pé no freio e o carro começou a dançar assim, ó. Por quê? Porque ele perde a estabilidade, ele está em alta velocidade. E nisso tinha o carro atrás de mim já, e começaram tudo a frear, começaram tudo a se embolar. E eu comecei, isso aqui que eu estou falando parece que foi distante, longo, né? Mas foi em milésimo de segundo. Eu comecei a capotar não, a patinar assim. Meus irmãos, Deus cuida da gente nos detalhes. Olha, eu nunca assisti, na época, isso aqui vai fazer uns 8 anos. 8 anos atrás. Eu nunca assisti aquele programa Auto Esporte, até da Rede Globo. Na verdade, desde aquele tempo para cá, eu não tenho televisão, não assisto televisão, não tenho antena. Mas naquela época, eu tinha antena de televisão em casa, e eu nunca assisti aquele programa Auto Esporte, nunca fez na minha cabeça, sabe? Era domingo de manhã, que era sobre carros. E eu não sei por que cargas d'água, agora eu sei, né? Que eu acordei e eu me interessei em assistir aquele programa. E o programa falava exatamente sobre a estabilidade do veículo, quando estivesse num sinistro. Irmão, você acredita que naquela manhã, antes de eu sair de viagem, eu aprendi o que fazer naquela situação? Eles colocaram um carro, colocaram um cone na frente e pediram para o motorista em tal ponto
é frear o carro e tentar desviar do cone com o carro freado. E aí, você sabe, os motoristas estão aqui, sabem, que quando você freia e o carro está indo a velocidade, as rodas trancam, e você vira o volante, é a mesma coisa que nada. O carro vai para onde ele quer. E aí, eu lembro do professor lá que estava ensinando, ele dizia, olha, freia, mas o teu instinto vai dizer freia. Você precisa ativar uma consciência de soltar o freio para você poder virar o volante e o carro te respeitar. Irmãos, voltando à situação, eu estava do lado do caminhão, o caminhão me fechou, eu botei o pé no freio, o carro começou a dançar, ele não respondia, o volante não respondia, e eu estava indo em direção à vala, eu virei para cá e o carro estava indo para lá. Naquele milésimo de segundo, o Espírito de Deus me fez lembrar de algo que ele praticamente provocou pela manhã, de me fazer assistir algo que eu nunca tinha assistido, e me trouxe à memória, e eu simplesmente, o instinto estava, meu pé estava cravado, é como se ele tivesse, minha perna trancou no freio. Mas naquele milésimo de segundo, me trouxe à memória o Espírito de Deus, foi completamente Deus, a memória de que eu devia pensar em tirar o pé do freio. Quando eu pensei nisso, eu tirei o pé do freio. Nisso, o motorista acordou e voltou, e eu consegui tirar o pé do freio, por uma decisão, por algo que eu aprendi, mesmo no meio do instinto. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Por que serve essa preparação de ouvir a palavra de Deus, de estar nos prevenindo, aprendendo com Deus, como lidar com situações difíceis, mesmo quando eu não estou nelas? Porque na situação eu serei tentado a viver a andar só pelo instinto, mas naquele momento de aflição, o Espírito de Deus me trará à memória coisas que eu ouvi antes. Eu usei o exemplo, cara, do auto esporte lá, mas só para você saber que aquilo foi provocado por Deus, é uma situação específica. Mas por que nós temos que aprender a palavra de Deus, a como lidar com situações difíceis? Porque foi isso que eu aprendi naquela manhã. Como lidar com aquele sinistro, mesmo nunca tendo passado por isso? Porque naquele momento você vai ser guiado pelo instinto, e o instinto ele vai ser bom por uma parte, por um nível da tribulação. Ele vai ser bom para você reagir rapidamente, mas ele não é bom a partir do momento que você não tem mais consciência. Você só consegue travar no instinto. E eu travei no instinto, mas é como se o Espírito de Deus dissesse assim, olha, eu provoquei algo hoje pela manhã, para que você ouvisse aquela informação, e agora chegou a sua vez. E eu consegui esfriar a cabeça e soltar. E fui livrado da morte. Não deu acidente nenhum. Os carros atrás conseguiram se alinhar. O motorista se alinhou e eu consegui voltar para a pista. Tudo que eu fazia era chorar dentro do carro. Tudo que eu fazia era chorar. Eu dizia, obrigado, Jesus. Obrigado. Eu gritava no carro, né? Estava sozinho. Eu dizia, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por ter me guardado, por ter cuidado de mim. Só que alguns chegam no meio de uma palavra como essa e dizem, mas eu estou numa boa. Não preciso ouvir palavra de tribulação. Não, eu estou numa boa. Eu não preciso ficar me munindo de palavras de Deus, sendo que minha vida está numa boa. E você está aí ouvindo, se preparando, Deus está te dando armas, ferramentas, a como lidar com a adversidade. E no meio da adversidade, ouça o que eu estou te dizendo, no meio da adversidade, o seu instinto vai te levar até uma parte. E a partir dali, o Espírito de Deus vai trazer à memória aquilo que você precisa. Aquilo que você ouviu, as horas de oração, o tempo ouvindo a palavra de Deus, o tempo lendo a palavra de Deus, os tempos de meditação, as conversas que te enriqueceram. O Espírito de Deus vai trazer à memória. E você vai lembrar como vai agir, você vai saber como vai agir. Uma vez eu perguntei para um amigo meu, quando a minha esposa estava grávida, eu disse, meu mano, quando é que caiu a ficha assim que você é pai? Quando é que caiu a ficha? Quando é que você entendeu? Ele disse, não sei, meu mano. Nós nascemos para isso. É automático. Quando você nasceu para algo, é automático, você não força. Coisas que vão acontecer, você vai se encaixar. E no meio daquela tempestade, quando você estiver quase se apavorando, o Espírito de Deus vai trazer à memória as palavras que você precisava para lidar com cada desafio. Então eu preciso aprender no meio da tribulação quando eu entendo que ela é uma escola. A criança imatura, ela não sabe que a escola é para aprender. Os pais precisam dizer isso o tempo todo. Os pais precisam orientar os filhos. Ó, você está indo para aprender.
Porque a criança, ela tende, como ela é imatura, ela tende a apontar a motivação do ir à escola com coisas banais. Então a imaturidade faz você não entender o ambiente de aprendizagem. Eu vou repetir. A imaturidade faz nós não entendemos o ambiente de maturidade. Então a gente de maturidade, de aprendizado, de aprendizado. A gente pode olhar para um lugar e achar que lá é só para comer merenda, é para jogar futebol com os colegas. Lá é um lugar para interagir apenas. É um lugar que eu tenho que ir porque meu pai e minha mãe me mandam. E a criança imatura não entende que é um ambiente de aprendizagem. Quando você atinge consciência, maturidade, você começa a entender que agora nem tudo vem com o nome de escola. Nem tudo vem com o nome de ambiente de aprendizagem. Mas que agora eu posso transformar esse ambiente num ambiente de aprendizagem. Agora eu que transformo as coisas numa escola. E eu estou aqui nesses 3 dias só para dizer para você que a tribulação é a maior escola que você pode ter de aprendizagem. Mas os seus olhos precisam perceber isso. Você precisa ser lembrado. Olha, não esquece que isso aqui é uma escola. Não esquece que esse momento é uma escola. E quando eu entendo que é uma escola, eu entendo que eu preciso aprender. A escola destila informações. Ela prolifera, ela transborda, ela dissemina conhecimento. Mas a aprendizagem é minha. O conhecimento sai da escola. A informação sai da escola, mas a aprendizagem é minha. Então há pessoas que podem ir para a escola, para a mesma escola, estudar na mesma sala, você sabe disso, e não aprender nada, e o outro aprender tudo. Então não é sobre o quanto a escola tem de informações para te passar, não é sobre o quanto a tribulação tem para te ensinar, é o quanto você vai aprender com aquilo. E olha a lógica da escola, gente. A escola é assim, ó, à medida que eu aprendo, eu cresço, enquanto eu cresço, eu subo de nível. Porque tem gente que não cresce, ou melhor, tem gente que cresce e não sobe de nível. Porque se eu não aprender, eu vou crescer. Eu só não vou subir de nível. Eu só não vou passar de ano. Se eu não aprender, eu vou crescer. Então, crescimento é obrigatório. Maturidade é escolha. Crescer é obrigação, você vai crescer. Se tiver saúde, vai crescer. Mas maturidade é aprender, é fazer a lição. Então, na mesma escola que uns entram e fogem, na mesma escola que um entra e não aprende nada, ele fica na mesma série, saem gente extraordinária, que sobe de nível em nível, de série em série. E por mais que ele passe em todas as séries, chega uma hora que ele sai também da escola. Só que ele sai de forma diferente. Ele não sai porque fugiu, ele não sai porque foi expulso, ele sai porque passou daquela fase. Então, você vai sair da escola. A tribulação, tem um tempo para acabar. Mas você escolhe como quer sair. Antes do tempo, fugindo. Antes do tempo, sendo expulso. Ou você quer ficar o resto da vida na mesma escola, ou você quer ir subindo de nível em aprendizagem em cada momento, em cada situação, até que você simplesmente passe por aquela fase. Não queime aquela etapa, mas avance aquela etapa. Vou repetir para você. Quando você é criança, você vai a um lugar chamado escola. E você distorce. Eu distorcia. Eu dizia, por que você vai para a escola? É só chegar pro meu filho agora e perguntar para ele, o que te motiva a ir para a escola? Ele não vai dizer aprendizagem. Se perguntasse para mim, dizer, o que te motiva, o que se faz você acordar pela manhã? Quando você pensa na escola, você lembra do quê? Ele não vai dizer, muita aprendizagem, eu estou crescendo, amadurecendo. Não. Ele vai dizer, meus colegas, as brincadeiras, o futebol, o recreio, a merenda. Então, a imaturidade faz você não entender o que é escola, mesmo tendo o nome de escola. Mas a maturidade faz você entender em situações que são escolas. Então agora eu posso e eu tenho que fazer isso. Enxergar em cada situação, em cada tribulação, uma escola de Deus. Onde eu tenho que aprender. Eu preciso aprender, porque quando Deus me dá essa prova, Ele quer me aprovar, Ele quer me subir de nível. E eu não vou subir de nível.
E não é sobre o quanto Deus quer, e não é sobre o quanto a prova é difícil ou fácil, não é sobre o quanto a situação vai me ensinar, é o quanto que eu estou disposto a aprender com aquilo. Amém? Como eu faço para aprender, então? Essa é a pergunta. Como eu faço, então? Como é que o processo de aprendizagem diante de uma tribulação? Vamos lá, primeira coisa, reconhecimento. Salmo 25:18 diz: considera as minhas aflições, Senhor, e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. O salmista estava vivendo uma situação de aflição, de perturbação, de tribulação, e ele diz: perdoa os meus pecados. Então as pessoas têm uma tendência, no momento da tribulação, a achar que não tem culpa de nada. Então esse é um processo de aprendizagem, quando você vira a chave para perceber o que você falhou. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei que parece pesado, mas vai curar você, vai nos curar aqui nessa manhã. Por mais que a culpa não seja 100% sua, por mais que a culpa não seja 100% nossa, por mais que seja visível quando você percebe alguém que fez uma maldade, sempre há uma participação de culpa nossa. E eu tenho que parar de querer agir sobre coisas que eu não tenho controle, e eu preciso focar naquilo que eu tenho controle. Talvez se uma pessoa, naquela situação, a culpa de uma pessoa é 90%, a minha é 10%, eu não consigo alterar aquela pessoa nem a culpa dela. O que eu posso é corrigir os meus 10%. Porque talvez os meus 10% de culpa tenham permitido que a outra pessoa tenha 90%. Então eu não posso reclamar daquilo que eu permito. A gente fica focado no problema na vida dos outros, querendo corrigir quem falhou com a gente, ao invés de corrigir a porta de entrada dessas pessoas. Como é que elas entraram ali? Como é que elas chegaram nesse ponto? Como é que eu me permiti ser ofendido? Olha, ofensa e mágoa não é sobre o outro. É sobre o quanto você se abriu. É sobre o quanto você deixou. É sobre o quanto você permitiu. Toda vez que você está ofendido com alguém, Deus precisa tratar em você e você precisa aprender que não é sobre o quanto a pessoa foi maldosa. É sobre o quanto você está disposto a ser atingido por aquilo que falaram. A gente precisa entender a escola. Então, o primeiro passo da aprendizagem é reconhecer. Eu preciso reconhecer. Mas reconhecer o quê? Se o outro fez muito mais. Ele fez muito mais, mas eu preciso reconhecer o que eu fiz. Porque no próximo nível, se outro vier daquela forma, já não vai atingir mais. Eu preciso me preparar para isso. É preciso uma autoanálise, perceber sua responsabilidade, mesmo que você não seja o único responsável. Eu não sou completamente responsável, não é? Mas no que você poderia ser responsável? Ah, é porque eu confiei. Ah, porque você confiou, ok? Não, o problema não está em confiar, né? Porque se você disser não confio mais em ninguém, você está aprendendo a lição errada. Não vai rodar do mesmo jeito. Então não é sobre não confiar mais em ninguém. É sobre aprender a testar antes, a conferir até que você tenha confiança. Nós precisamos crescer em maturidade para não escolher qualquer pessoa, para não confiar em qualquer um. Porque antes da palavra confiar, a palavra de ordem é conferir. Inclusive com situações financeiras que envolvem dinheiro, até um conceito para você que mexe com o negócio. A palavra não é confiar, a palavra é conferir. Vamos lá? Salmo 119, 143. Aflição e angústia se apoderam de mim. Olha a situação que o salmista está vivendo. Contudo, os teus mandamentos são meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e eu viverei. Então, olha, o salmista, olha só o que ele está fazendo. Ele está dizendo, está tudo desmoronando, mas o que está acontecendo aqui é que está faltando inteligência para mim. Então, ao invés de dizer, tira tudo de mim, ele diz, dá-me inteligência. Ei, meu amigo, minha amiga, pare de pedir, em nome de Jesus, para que Deus tire os seus gigantes. E peça para que Deus te honre com os seus gigantes. Entenda que a caminhada com Deus não vai te livrar da crise, Ele vai te livrar na crise. Deus não vai te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. Não vai te livrar da cova, vai te livrar na cova. Então, não é sobre livrar de pessoas ruins, é te livrar de ser atingido quando pessoas ruins estiverem fazendo alguma coisa. Então, primeiro ponto para aprender, reconhecimento. O que eu preciso reconhecer? Diante de tudo que está acontecendo, o que eu preciso reconhecer? Isso não é se martirizar. Não é sensação de vítima. Eu sou vítima, eu vou ficar chorando. Não é isso. É só olhar para a situação e dizer, eu sei que o erro foi muito maior dele.
Eu sei que o erro foi muito maior dela, mas nessa situação, o que eu poderia fazer que pudesse ter evitado isso? Na próxima vez eu posso estar preparado melhor para isso. O que eu posso fazer? O que eu posso reconhecer para que Deus trabalhe em mim, para que eu aprenda? Ok? Reconhecimento. Porque nunca a culpa é 100% dos outros. Segundo, aproximação de Deus. Se você quer aprender alguma coisa, você tem que se aproximar do professor. Deus está lançando uma dificuldade para te ensinar algo. E a gente às vezes quer aprender sem Deus. A gente quer aprender distante de Deus. Não importa qual a tribulação que eu estou passando, mas sim o que eu estou fazendo dentro dela. Não importa o que eu estou passando, mas sim quem está comigo nela. No meio da tribulação, o que os meus olhos estão vendo? O que os meus ouvidos estão ouvindo? Qual é o livro que eu estou lendo? Vai dizer se eu vou passar por ela ou se eu vou empacar nessa situação. Vai dizer se eu vou ser aprovado ou reprovado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se afastar de Deus nunca vai ser solução. Tem gente que não pode ver uma tribulação para sair correndo de Deus. Ele não pode passar por nada difícil porque tudo é culpa de Deus, sempre. Sabe, eu vim numa cidade chamada Serafina Correia, na Serra. Uma cidade muito italiana. Lá na época que eu crescia, hoje tomara Deus que não seja assim. Mas na minha adolescência tinha uma cultura de blasfêmia muito grande lá. Cultura de blasfêmia, sabe? Eles chamavam Deus de porco, Deus de cão, Deus de cachorro. Eles chamavam mesmo assim, o tempo todo. E batia o dedo na quina da mesa. Ele falava Dio porco, né? Deus porco. Chamava Deus de cachorro. Então tem pessoas que eles estão esperando o momento acontecer ruim para botar a culpa em Deus. E eles afastam o professor. Afastam o professor. Ele diz, não quero o professor perto de mim no dia da dificuldade. Entende? Eu não quero que poderia me dar o conselho. Eu não quero a direção do céu. Ele quer passar pela prova sozinho. Se Deus prometeu que ele estaria com você quando passasse pelo fogo, pela água, se ele prometeu que estaria com você na fornalha, se ele prometeu que estaria com você na cova, por que é que você quer afastar Deus de você? Não faz sentido. As tribulações vão acontecer. Tem coisas que Deus passou por você, mas tem coisas que ele vai passar com você. Então aproveite esse momento. Deus quer fazer você viver coisas incríveis no meio. Meu irmão, você tem noção que lá no texto de Ananias, Misael e Azarias, lá da fornalha ardente, eu tenho noção que lá no meio do povo, estava todo mundo curvado, obedecendo o rei, e que dentro da fornalha tinha gente caminhando livremente com Jesus? Você tem noção que lá fora tinha gente com medo, agindo com medo, se curvando com medo por causa de um rei, na frente de uma estátua que nem acreditam? Estavam lá aprisionados por uma ordem lá fora, e dentro de uma fornalha tinha gente caminhando livremente com Jesus? Imagina, a gente age ao contrário. Não, eu não posso entrar nessa situação. Se eu entrar ali, eu vou queimar. Você não vai queimar. Talvez é tudo que Deus quer para te dar uma nova experiência, para ele se aproximar de você, para você viver até o que o outro lá fora está vivendo. Mas dentro da fornalha, Deus está esperando você entrar. E se você se render com medo de entrar, você não vai viver o que ele planejou para você, que era lindo. Eles não só saíram da fornalha, como saíram com um novo decreto. O rei olhou para ele saindo da fornalha e disse, meu Deus, para tudo, dá aqui a folha, escreve o decreto aí. A partir de agora todo mundo vai se curvar diante do Deus deles. Então a premissa é, ou você se curva para o Deus que foi apresentado, ou você permanece naquilo que você aprendeu e está disposto a entrar nas fornalhas, mas dentro das fornalhas o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Então não dá para você escolher essa coisa de, Deus falhou comigo. Tem dois tipos de pessoas aqui. Nós somos dois tipos de pessoas. Cada um é tentado por uma coisa. Um é tentado abandonar Deus quando tudo está bem. Tem muita gente que é tentado abandonar quando tudo está bem. Quer saber se você é tentado? Quer saber se você é tentado mais a abandonar Deus quando está tudo bem? Quando você vive na pindaíba. Deus está dizendo, não, você não tem condição. Você fica bem, você me perde. Mas tem aquele que vive uma vida boa e ele é tentado a abandonar Deus toda vez que a coisa aperta, conforme o seu costume, conforme o que te tira da zona de conforto. Então nós somos tentados pelas duas coisas, abandonar Deus
Abandonar quando tudo está bem e dizer agora não preciso mais de Deus. E aquele que abandonou Deus quando a coisa aperta. Não faz sentido passar por provas e nem por festas sem a presença de Deus. Convide Jesus para a sua fornalha e convide Jesus para a sua festa. Convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para a sua lista de hospital. Convida Jesus para o seu luto, mas convida Jesus para a sua festa de aniversário. Convide Jesus, ande com Cristo. Não importa, eu não estou perguntando qual é a situação que você passa, o quão difícil que ela parece ser. Eu te pergunto quem está com você, o que você está ouvindo enquanto isso. Quais são os conselhos que você está ouvindo no meio da tempestade? Mateus 14, 28, respondeu Pedro e disse, Senhor, se tu és, manda ele ter contigo. Sabe que texto é esse? É o texto que Jesus chega por cima das águas. Irmão, irmã, amigo, amiga que estão me ouvindo, eles estão no meio de uma tempestade. No meio da tempestade, Jesus chega por cima dela. O que ia entrar no barco, o que ia matar eles era a água do mar. Então a Bíblia diz que as ondas açoitavam, batiam no barco. Aquilo que batia no barco era a onda. Aquilo que estava querendo afundar o barco era o mar. As ondas eram grandes, altíssimas, então a onda era maior. Mas quando Jesus chega, ele chega por cima da água. Ele chega por cima, ele chega caminhando e sorrindo. Jesus chega caminhando e sorrindo. Os discípulos confundem Jesus, porque o pavor faz você enxergar atravessado. E ele estava apavorado e dizem, é um fantasma, é um demônio, é um negócio, é um bicho. Quando eles fazem isso, Pedro olha e fala, Senhor, se és tu, se você está fazendo o que eu estou vendo que você está fazendo, que é sorrir no meio do pavor, caminhar no meio de uma tempestade, andar por cima daquilo que eu acho que está acima de mim, então me dá um sinal. Qual é o sinal? Eu também quero andar por cima daquilo que eu acho que está acima de mim. Eu também quero sorrir no meio de uma tempestade. E eu também quero caminhar quando está todo mundo apavorado. A tempestade estava fora, mas Jesus chega de uma forma para mostrar para eles que a tempestade não estava dentro dele. Essa é a vitória da fé. Quando as tempestades ficam fora, mas não entram em você. E o problema da tempestade não é a que está fora, é a que está dentro. Ele chega caminhando, e quando Pedro faz essa prova, deixa eu viver também o que o Senhor vive, ele diz, então vem. E aí Pedro vai sair do barco e vai viver algo que nunca ninguém viveu. Porque ele creu que aquilo que Jesus pode fazer na tempestade, ele também podia. Deixa eu te fazer uma pergunta. No meio da sua tribulação, como está Jesus? No meio da sua dificuldade, como está Jesus? Você está apavorado? Você acha que Jesus está apavorado também? Na pandemia tinha gente que achava que Deus estava desesperado. Que Deus pegaram Deus de surpresa. Deus não está apavorado. Ele está no controle de tudo. A gente só se apavora quando percebe que perde o controle. A gente precisa se apavorar para entender que nós não estamos no controle. Olhar para Jesus. Não se afaste. Terceiro, tenha uma conversa sóbria consigo mesmo. O salmista falava com ele mesmo. O salmista dizia, por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Glória a Deus. Se aproxime, dependa de Deus. Tenha uma boa conversa consigo. E não esqueça que você não está sozinho. Há muita coisa para dizer ainda, porque você sabe, a palavra de Deus é como um rio, não esgota. Não é sobre diminuir o tamanho da dificuldade, é sobre aumentar o seu nível de habilidade. Você vai ficando mais habilidoso a lidar com dificuldades à medida que você aprende com uma, aprende com outra. Se prepare, você está ficando mais forte. Deixa eu orar pela sua vida. Vamos orar juntos aqui. Pai, na tua presença nós estamos nesta manhã. Senhor, a tua palavra vem, ela nos confronta, mas ela nos consola também. Nós entendemos que esse tempo é um tempo de maturidade, onde estamos pegando cada lição e fazendo o tema de casa. Hoje, apesar de tribulações normais do dia,
Talvez eu não esteja passando por algo muito dolorido, mas eu estou aqui na tua presença. Estou na tua presença me preparando contigo, porque no momento bom, no momento ruim, nós estaremos contigo. Assim como o Senhor não nos abandona em momentos difíceis, eu também não te abandonarei em momentos difíceis e nem nos fáceis. Estou contigo, Pai. Senhor, que a tua presença invada o coração daquele que está me ouvindo. Que o Espírito console e confronte. Nós seremos guiados por ti em qualquer situação. Então, assuma o trono da nossa vida. Nós te seguiremos para sempre. Eu assumo esse compromisso, que hoje será mais um dia para a tua glória. Amém.